Mas, em terceiro lugar, o nascimento de sua irmã estimulou-o a um esforço de pensamento que, de um lado, era impossível conduzir a uma conclusão e que, de outro lado, envolveu-o em conflitos emocionais. Ele deparou o grande enigma de onde é que os bebês vêm, que é talvez o primeiro problema a ocupar os poderes mentais de uma criança, e do qual o enigma da esfinge tebana provavelmente não é mais do que uma versão distorcida. Ele rejeitou a solução oferecida, a de a cegonha ter trazido Hannah, pois ele tinha notado que meses antes do nascimento do bebê, o corpo de sua mãe tinha crescido, que depois ela tinha ido para a cama, que tinha gemido enquanto o nascimento estava ocorrendo e que quando se levantou estava magra de novo. Ele então deduziu que Hannah tinha estado dentro do corpo de sua mãe e que depois tinha vindo para fora como um lumumf. Foi capaz de imaginar o ato de dar à luz como um ato de prazer, relacionando-o com seus próprios primeiros sentimentos de prazer ao evacuar. E assim foi capaz de encontrar um duplo motivo para desejar ter filhos seus: o prazer de dar à luz a eles e o prazer, abre parênteses, o prazer compensatório, como era o caso, fecha parênteses, de cuidar deles. Não havia nada em tudo isso que pudesse tê-lo levado a dúvidas ou conflitos. Mas havia algo mais que não podia deixar de torná-lo inquieto. Seu pai tinha que ter algo a ver com o nascimento da pequena Hannah, pois ele tinha declarado que Hannah e o próprio Hans eram filhos dele. No entanto, certamente não era seu pai quem os tinha trazido para o mundo, mas sua mãe. Esse seu pai ficou entre ele e sua mãe. Quando ele estava lá, Hans não podia dormir com sua mãe, e quando sua mãe queria trazer Hans para a cama com ela, seu pai costumava reclamar. Hans tinha aprendido por experiência como podia ficar à vontade na ausência do pai, e era bastante justificável que desejasse livrar-se dele. E depois a hostilidade de Hans tinha recebido um novo reforço. Seu pai lhe contou a mentira sobre a cegonha, e desse modo tornou-se impossível para ele pedir esclarecimento a respeito dessas coisas. Ele não só impediu que Hans ficasse na cama com sua mãe, mas também manteve afastado dele o conhecimento de que ele estava sedento. Estava colocando Hans em desvantagem nas duas direções. E estava, obviamente, agindo assim em seu próprio benefício. Mas seu pai, a quem ele não podia deixar de odiar como um rival, era o mesmo pai que ele sempre tinha amado e estava inclinado a continuar amando, que tinha sido seu modelo, tinha sido seu primeiro companheiro e tinha cuidado dele desde a mais tenra infância. E foi isso que deu origem ao primeiro conflito.
Esse conflito também não podia encontrar uma solução imediata, pois a natureza de Hans se tinha desenvolvido tanto que no momento seu amor só podia levar vantagem e suprimir seu ódio. Travessão. Apesar de não poder matar esse ódio, pois este era mantido permanentemente vivo por seu amor à sua mãe. Seu pai, porém, não só sabia de onde vinham as crianças, mas de fato as fez. Travessão, coisa que Hans só podia adivinhar obscuramente. O Pipi tem que ter algo a ver com isso, pois o seu próprio ficou excitado toda vez que ele pensou nessas coisas. Travessão, e tem que ser um Pipi grande também, maior que o de Hans. Se ele atendia a essas sensações premonitórias, só podia supor que era uma questão de algum ato de violência executado em sua mãe, de quebrar alguma coisa, de trazer uma abertura em alguma coisa, de forçar um caminho num espaço fechado. Travessão. Tais eram os impulsos que ele sentiu agitando-se dentro dele. Mas apesar de as sensações do seu pênis o terem colocado no caminho de pressupor uma vagina, ele ainda não podia resolver o problema, pois em sua experiência não existia tal coisa como seu pipi exigia. Ao contrário, sua convicção de que sua mãe possuía um pênis tal como ele ficou no caminho de qualquer solução. Sua tentativa de descobrir o que era que tinha de ser feito com sua mãe, a fim de que ela pudesse ter filhos, afundou para o seu inconsciente. E seus dois impulsos ativos, travessão, o hostil em relação a seu pai e o sádico terno ou terno em relação à sua mãe, travessão, não podem ser postos em uso, travessão. O primeiro por causa do amor que existia lado a lado com o ódio, e o segundo por causa da perplexidade na qual suas teorias sexuais infantis o deixaram. É assim, baseando minhas conclusões nas descobertas da análise, que sou obrigado a reconstruir os complexos e desejos inconscientes, a repressão e o redespertar do que produziu a fobia do pequeno Hans. Estou ciente de que, agindo assim, atribuo muito à capacidade mental de uma criança entre 4 e 5 anos de idade, mas deixei-me ser guiado pelo que aprendemos recentemente e não me considero ligado aos preconceitos da nossa ignorância. Poderia ter sido possível, talvez, fazer uso do medo de Hans de, abre aspas, fazer um barulho com as pernas, fecha aspas, para preencher umas poucas lacunas, mas na nossa adjudicação sobre a evidência. Hans, é verdade, declarou que isso lhe lembrava ele dando pontapés com as suas pernas, quando era obrigado a parar de brincar para fazer le monf, de modo que esse elemento da neurose
torna-se ligado ao problema de saber se sua mãe gostava de ter filhos ou era obrigada a tê-los. Contudo, tenho a impressão de que esta não é toda a explicação do, abre aspas, fazer um barulho com as pernas, fecha aspas. O pai de Hans foi incapaz de confirmar minha suspeita de que havia alguma lembrança agitando-se na mente da criança, lembrança de ter observado uma cena de relação sexual entre seus pais. No quarto destes, então, contentemo-nos com o que descobrimos. É difícil dizer qual foi a influência que, na situação que acabamos de esboçar, levou à súbita mudança em Hans e à transformação do seu anseio libidinal em ansiedade, travessão, para dizer que direção foi que a repressão começou. A questão provavelmente só poderia ser decidida fazendo-se uma comparação entre esta análise e várias outras similares. Se as escalas foram mudadas pela inabilidade intelectual da criança em resolver o difícil problema da geração de crianças e em lidar com os impulsos agressivos que foram liberados com a sua aproximação dessa solução, ou se o efeito foi produzido por uma incapacidade somática, uma intolerância constitucional da gratificação masturbatória, a qual ele se entregava regularmente, abre parênteses, se, por assim dizer, a mera persistência do excitamento sexual em tão alto nível de intensidade tendia a causar uma revulsão, fecha parênteses, travessão. Esta questão precisa ser deixada em aberto até que possa chegar a nossa assistência experiência nova. Considerações cronológicas tornaram impossível para nós dar qualquer importância maior à causa precipitadora real da eclosão da doença de Hans, pois ele mostrou sinais de apreensão muito antes de ter visto o cavalo do ônibus cair na rua. De qualquer modo, a neurose deu sua partida diretamente desse evento casual e preservou um traço deste na circunstância de o cavalo ser exaltado como objeto da sua ansiedade. Em si, a impressão do acidente que por acaso ele presenciou não carregava nenhuma força traumática. Adquiriu sua grande eficácia somente a partir do fato de que os cavalos antes tinham sido de importância para ele, como objetos de sua predileção e interesse, a partir do fato de que ele associou o acontecimento na sua mente a um acontecimento anterior em Gmunden, que tinha mais razão para ser encarado como traumático, isto é, com a queda de Fritzl enquanto eles estavam brincando de cavalos. E por último, a partir do fato de que havia um caminho fácil de associação de Fritzl a seu pai. De fato, mesmo essas conexões provavelmente não teriam sido suficientes
não fosse o fato de, graças à flexibilidade e ambiguidade de cadeias associativas, o mesmo acontecimento ter se mostrado capaz de agitar o segundo dos complexos que se escondiam no inconsciente de Hans, o complexo do parto de sua mãe grávida. A partir desse momento, o caminho ficou livre para o retorno do reprimido, e este voltou de tal maneira que o material patogênico foi remodelado e transposto para o complexo do cavalo, enquanto os afetos acompanhantes foram uniformemente transformados em ansiedade. Merece ser notado que o conteúdo da fobia de Hans, tal como ficou depois, teve que ser submetido a um processo posterior de distorção e de substituição para que sua consciência tomasse conhecimento dele. A primeira formulação de Hans da sua ansiedade foi o seguinte, abre aspas, o cavalo vai morder-me, fecha aspas, e isso derivou-se de um outro episódio em Gmunden, que de um lado era relacionado com seus desejos hostis para com seu pai e de outro era um remanescente do aviso que ele tinha recebido contra a masturbação. Alguma influência interferente, emanando talvez dos seus pais, se tinha feito sentir. Não estou certo se os relatos sobre Hans eram, nessa época, estabelecidos com cuidado suficiente para nos habilitar a decidir se ele expressava sua ansiedade dessa forma antes ou só depois de sua mãe repreendê-lo sobre o assunto da masturbação. Devo inclinar-me a suspeitar de que só foi assim depois, embora isso fosse contradizer o relato fornecido no caso clínico. De qualquer forma, é evidente que em todos os pontos o complexo hostil de Hans contra seu pai encobria seu complexo luxurioso em relação à sua mãe, assim como foi o primeiro a ser revelado e tratado na análise. Em outros casos desse gênero, haveria muito mais a ser dito a respeito da estrutura, do desenvolvimento e da difusão da neurose. Todavia, a história do ataque do pequeno Hans foi muito curta. Quase logo que começou, seu lugar foi ocupado pela história do seu tratamento. E apesar de durante o tratamento a fobia ter parecido desenvolver-se mais e estender-se a novos objetivos, estabelecer novas condições, seu pai, já que era ele quem estava tratando do caso, naturalmente tinha penetração suficiente para ver que se tratava simplesmente da emergência do material que já existia e não de novas criações para as quais o tratamento poderia ser tomado como responsável. No tratamento de outros casos, não seria possível contar sempre com tanta penetração. Antes que eu possa encarar esta síntese como completa, preciso voltar-me ainda para outro aspecto do caso, que vai levar-nos para o mais profundo âmago das dificuldades que ficam no caminho da nossa compreensão de estados neuróticos.
Vimos como nosso pequeno paciente foi alcançado por uma grande onda de repressão e que esta apanhou precisamente aqueles seus componentes sexuais que eram dominantes. Ele abandonou a masturbação e afastou-se com nojo de tudo que lhe lembrava excremento e olhar para as outras pessoas executando suas funções naturais. Mas esses não eram os componentes que foram agitados pela causa precipitadora da doença. Abre parênteses, ver o cavalo cair, fecha parênteses, ou que forneceram material para os sintomas, isto é, o conteúdo da fobia. Isso nos permite, portanto, fazer uma distinção radical. Chegaremos provavelmente a compreender o caso mais profundamente se nos voltamos para aqueles outros componentes que, de fato, preenchem as duas condições que acabaram de ser mencionadas. Esses outros componentes eram tendências em Hans que já tinham sido suprimidas e que, tanto quanto podemos dizer, nunca puderam encontrar expressão desinibida. Sentimentos hostis e ciumentos em relação a seu pai e impulsos sádicos, abre parênteses, premonições, como era o caso da cópula, fecha parênteses, em relação à sua mãe. Essas supressões primitivas podem ter ocorrido, talvez, para formar a predisposição para a sua doença subsequente. Essas propensões agressivas de Hans não encontraram saída e logo que chegou um tempo de privação e de excitação sexual intensificada, elas tentaram romper sua saída com força redobrada. Foi então que a batalha que chamamos de sua fobia rebentou. Durante o curso desta, uma parte das ideias reprimidas numa forma distorcida e transposta para um outro complexo forçou seu caminho para a consciência como conteúdo da fobia, mas este era um sucesso decididamente desprezível. A vitória ficou com as forças de repressão e elas fizeram uso da oportunidade para estender seu domínio a outros componentes que não aqueles que se tinham rebelado. Essa última circunstância, todavia, não altera nem um pouco o fato de que a essência da doença de Hans era inteiramente dependente da natureza dos componentes instintuais, que tiveram de ser repelidos. O conteúdo da sua fobia era tal que impunha uma grande medida de restrição sobre sua liberdade de movimento, e este era o seu propósito. Tratava-se, portanto, de uma poderosa reação contra os impulsos obscuros ao movimento que eram especialmente dirigidos contra sua mãe, pois os cavalos de Hans sempre foram típicos do prazer no movimento. Abre parênteses, eu sou um jovem cavalo, disse ele enquanto pulava, fecha parênteses. Mas já que esse prazer no movimento incluía o impulso para copular, a neurose impôs uma restrição a este e exaltou o cavalo como emblema de terror. Assim, pareceria que tudo que os instintos reprimidos obtiveram da neurose
foi a honra de fornecer pretextos para o aparecimento da ansiedade na consciência, mas não importa quão clara possa ter sido a vitória na fobia de Hans das forças que eram opostas à sexualidade, já que essa doença é, na sua mais profunda natureza, um compromisso. Isso não pode ser tudo o que os instintos reprimidos obtiveram. Afinal, a fobia de Hans por cavalos era um obstáculo a ele ir até a rua e podia servir como meio de lhe permitir ficar em casa com sua querida mãe. Dessa maneira, portanto, sua afeição por sua mãe realizou triunfalmente seu objetivo. Em consequência da sua fobia, o amante agarrou-se ao objetivo do seu amor, travessão, apesar de, para se assegurar, terem sido tomadas medidas para torná-lo inócuo. O verdadeiro caráter de um distúrbio neurótico é exibido nesse resultado duplo. Alfred Adler, num sugestivo artigo, desenvolveu recentemente o ponto de vista de que a ansiedade surge da supressão do que ele chama de instinto agressivo e, por meio de um processo sintético impetuoso, ele imputa a esse instinto o papel principal dos acontecimentos humanos na vida real ou na neurose. Como chegamos à conclusão de que, no nosso presente caso de fobia, a ansiedade deve ser explicada como sendo devida à repressão das propensões agressivas de Hans, abre parênteses, as propensões hostis contra seu pai e as sádicas contra sua mãe, fecha parênteses. Parece que produzimos uma peça muito impressionante de confirmação do ponto de vista de Adler. Sou, contudo, incapaz de concordar com ele e, na verdade, encaro-o como uma generalização enganadora. Não posso convencer-me a aceitar a existência de um instinto agressivo especial, ao lado dos instintos familiares de autopreservação e de sexo, e de qualidade igual a destes. Parece-me que Adler promoveu erradamente a um instinto especial e autossubsistente, o que é, na realidade, um atributo universal e indispensável de todos os instintos, travessão seu caráter instintual, entre colchetes, Traebath ou Baft, e premente, o que poderia ser descrito como a sua capacidade para iniciar movimento. Nada restaria então dos outros instintos, a não ser a sua relação com o objetivo, pois a sua relação com os meios de alcançar esse objetivo teria sido retirada deles pelo instinto agressivo. Apesar de toda a incerteza e obscuridade de nossa teoria dos instintos, eu preferiria no momento aderir ao ponto de vista usual, que deixa a cada instinto o seu próprio poder de se tornar agressivo e estar inclinado a reconhecer os dois instintos que se tornaram reprimidos em Hans,
como componentes familiares da libido sexual. Subtítulo 3. Procederei agora ao que espero será uma breve discussão de até que ponto a fobia do pequeno Hans oferece alguma contribuição de importância geral aos nossos pontos de vista sobre a vida e a educação das crianças. Mas, antes de fazê-lo, preciso voltar à objeção que foi mantida por tanto tempo, de acordo com a qual Hans era um neurótico, um degenerado com uma má hereditariedade e não uma criança normal, sendo possível aplicar o conhecimento sobre ele a outras crianças. Estive pensando por algum tempo com pesar na maneira como os que aderem à pessoa normal, entre aspas, vão cair em cima do pobre pequeno Hans, logo que forem informados de que ele, de fato, pode ser mostrado como tendo tido uma tara hereditária. Sua linda mãe ficou doente com uma neurose como resultado de um conflito durante sua meninice. Pude ser de auxílio para ela na época, e este foi de fato o começo da minha ligação com os pais de Hans. É com a maior desconfiança que me arrisco a levar avante uma ou duas considerações em seu favor. Em primeiro lugar, Hans não era o que se entenderia falando estritamente por uma criança degenerada, condenada por sua hereditariedade a ser um neurótico. Ao contrário, ele era bem formado fisicamente e era um rapazinho alegre, amável e de mente ativa, que poderia dar prazer a mais pessoas que seu próprio pai. Não pode haver dúvida, é claro, quanto à sua precocidade sexual. Mas, sobre esse ponto, há muito pouco material no qual uma comparação justa possa ser baseada. Colhi, por exemplo, de um trabalho de pesquisa coletiva conduzida na América, abre colchetes, Sanford Bell, 1902, fecha colchetes, que não é de modo algum uma coisa tão rara encontrar-se uma escolha de objeto e sentimentos de amor em meninos numa idade assim tão tenra, e o mesmo pode ser aprendido estudando-se os registros da infância de homens que mais tarde chegaram a ser reconhecidos como grandes. Devo inclinar-me a acreditar, portanto, que a precocidade sexual é um correlato raramente ausente da precocidade intelectual e que, assim, deve ser encontrada em crianças dotadas mais frequentemente do que se poderia esperar.